Bem-vindos ao Resiliência Comercial. Esse é o seu espaço. Esse é o espaço para quem vive vendas na pele, que sente, né? Sabe o que é aquela pressão para se cumprir metas, que sabe que cada cliente ou cada negociação pode ser uma batalha, mas que nunca desiste. Querido amigo, querida amiga, no nosso último episódio tratamos sobre as reclamações. O quanto pode ser importante, né, ouvir reclamações de clientes e que, na verdade, essas podem se tornar, na verdade, oportunidades de ganho ou de se evitar prejuízo, conforme vimos ali naquele episódio. Hoje vamos falar de algo um pouco diferente, mas também que afeta, que mexe com todos nós. Vamos mergulhar num tema aqui que mexe com todos nós, que é a liderança. Mas não estamos aqui falando de qualquer liderança, talvez até de uma liderança imposta, né? Mas vamos falar da verdadeira liderança de fato. Uma pergunta aí, uma questão para pensar nessa linha. Será que ser dono, ser proprietário, né, de um negócio, ou, por exemplo, se encontrar, né, com um cargo, já faz dessa pessoa um líder? Ou existe algo muito além disso, muito mais, né, que pode realmente expressar essa liderança? Ora, já foi dito, e provavelmente você deve ter escutado isso, né, em livros que tratam do assunto, né, liderança, em áreas corporativas, vamos dizer assim, né? Já foi dito algumas vezes que os líderes não nascem prontos, né? Essa é uma verdade. A verdade é que os líderes são moldados inclusive com o tempo, pelas experiências, pelos erros, principalmente quando esses mesmos erros são admitidos, são encarados da melhor maneira possível, uma oportunidade para melhorar, e também por aprendizado contínuo, né? A cada dia a possibilidade de melhorar enquanto pessoa, mas aqui com foco enquanto sendo líder de fato. Podemos, sem dúvida alguma, afirmar que o verdadeiro líder está sempre em busca de novas informações a respeito daquilo que ele faz ou se propõe a fazer, a respeito de como ele pode tornar a sua caminhada ou a caminhada de todos aqueles que estão com ele melhor. Ele se permite ter novas experiências, novas vivências. Ele sai da concha, né? Ele não se considera alguém já acabado, pronto, e que não precisa escutar opinião, sugestão de qualquer outra pessoa, inclusive daqueles que são seus liderados. Ele, de verdade, como é alguém seguro de si, sabe que está em constante processo de melhoria, que pode se tornar uma pessoa, aliás, vamos aqui focar no líder, né? Num líder melhor a cada dia. Mas essa é uma decisão que se toma ou não. E, evidentemente, esse processo, o processo de melhorar, de se tornar de fato um líder melhor, exige algumas características. Por exemplo, autoconhecimento e metas pessoais bem definidas, né? Estar seguro de si mesmo. Sem isso, sem essa segurança, não há desenvolvimento real. Não se torna um líder de fato, muito mais do que aquele que tem o título, né? Estamos aqui falando, queremos lembrar que o título é líder de fato, verdadeira liderança. E será que é possível a gente diferenciar alguém que tem, vamos dizer, o título e alguém que de fato o é? Vamos tentar fazer isso. Diretor, né, comercial, gestor comercial, é de verdade alguém que ocupa um cargo de responsabilidade, um cargo
uma posição estratégica, vamos dizer assim, né? É aquela pessoa que tem, sim, tem autoridade formal instituída para administrar a área comercial, administrar os representantes, administrar os vendedores, administrar, né, aqueles que estão ali nos bastidores também de qualquer área comercial. Mas será que é possível diferenciar essa pessoa do verdadeiro líder? De fato é. O verdadeiro líder é aquela pessoa que influencia, não porque tem uma liderança que é imposta obrigatoriamente, mas alguém que influencia, que motiva, que engaja, que abre o caminho para que se possa seguir à frente. Ou seja, a liderança não é apenas um título, é um comportamento, é uma atitude. Você vai concordar comigo, querido amigo de venda, né? Você, amigo, amiga, profissional de vendas, vai concordar comigo que é bem diferente. De verdade, é a capacidade de conduzir as pessoas para que elas façam o que precisa ser feito de fato, mas não por aquela que é uma obrigação, mas por inspiração, né? Inclusive, ele estabelece o exemplo de atitude, de honestidade, de conhecimento de fato daquilo. Vamos aí parar e pensar nisso. Você provavelmente deve se lembrar, né, de alguém, de algum exemplo, né, de líder, ou de que alguém que você conhece, ou já conheceu, alguém com quem você trabalha, ou já trabalhou, que de fato até poderia, se quisesse, se tornar esse líder. Por isso, se pergunte, tente lembrar aí, você já trabalhou com alguém que não tinha o cargo, ele não tinha o título, mas que na realidade todos o seguiam naturalmente. Ele tinha aquela liderança natural, líder de fato. Isso é liderança. Isso é o verdadeiro líder. Ora, quando se estuda, né, a questão de liderança e de líderes em várias áreas de fato, e muito provavelmente você, querido amigo ou querida amiga profissional de vendas, já deve ter o feito, né? O que nós vamos perceber? Quais são algumas similaridades, independente do ramo? E é claro que estamos aqui focando na área comercial, mas o que se percebe é que grandes líderes sabem equilibrar resultados com a forma de obtê-los, né? A verdade é, e você vai concordar comigo, que muitos cometem o erro de pensar que o resultado é tudo, e que não importa, né? Quais são os meios para se obter, seja com prejuízos a clientes, seja com prejuízos a você. Essa peça fundamental, nessa engrenagem que é o departamento comercial, é você, querido amigo, vendedor, representante comercial, você é profissional de vendas. Na verdade, que muitos cometem esse erro de pensar que o resultado é tudo, e não importa se isso vai prejudicar, por exemplo, a você. Mas o verdadeiro líder entende. Ele sabe que não basta apenas se conseguir bater uma meta. É preciso tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar. É preciso tornar uma empresa viável no que tange a como os clientes, o maior patrimônio, como os clientes encaram essa empresa. Confiança. Porque quando o ambiente de trabalho na área comercial é saudável, ora, a gente sabe disso, você sabe disso, amigo de vendas, amiga de vendas. Os resultados, eles vêm naturalmente, é uma sequência natural. Pessoas felizes, e isso muitos especialistas já afirmaram, existem estudos categoricamente que informam essa verdade. Pessoas felizes produzem mais, inovam mais. E, é verdade, também permanecem mais. Estamos aqui falando de que um ambiente de trabalho saudável combate aquilo que pode ser um terror para qualquer RH, que é o chamado turnover. Quantos de nós não sabem, né? De alguns ambientes, de alguns lugares, vamos dizer assim, que esse vilão, o turnover, impede tanto aquela empresa, impede tanto aquele departamento comercial de manterem
excelentes profissionais. E aqui vem um ponto essencial. Liderança, líder de fato. Liderança não é um dom reservado a heróis. Não é algo tão inalcançável. Ora, é uma arte. É uma arte que pode ser desenvolvida. Tudo começa com uma decisão. Ou seja, aquele que de fato quer se tornar o que se encontra, seja por esse ou por aquele motivo, e às vezes as coisas têm uma ordem, talvez não seja a natural, mas enfim, tudo começa com uma decisão. Precisa-se querer mudar, influenciar, ajudar, ceder quando é necessário e focar no coletivo. É evidente, para que se possa alcançar isso, por exemplo, uma má qualidade. Você já deve ter escutado falar dela, narcisismo. Esse é um vilão que tem que ser morto no primeiro momento. Porque a liderança verdadeira, ela é reconhecida só de se ver, só no olhar, no comportamento, na forma como alguém inspira. É com a beleza. Não é verdade? Beleza, de fato, é difícil de se definir se alguém é belo ou não é. Mas é impossível, você vai combinar comigo, né? É impossível de não perceber quando ela está diante de nós. É algo quase que óbvio. Assim também é a liderança. Então, querido amigo, querida amiga, nesse breve tempo aqui que tratamos desse tema de liderança de fato, de liderança verdadeira, eu te pergunto, faz sentido para você? Você já reconheceu um verdadeiro líder em sua caminhada, na sua trajetória comercial? Aquela liderança óbvia, né? É quase que intuitiva, difícil de não ver, né? Ou talvez já tenha percebido que você mesmo é você, que você está nesse caminho, que você pode ser esse líder. É sobre essa liderança, né? E que bom, quão bom seria se houvesse mais líderes assim. No próximo episódio, vamos continuar nessa jornada. Vamos continuar falando sobre liderança. Mas vamos falar sobre como a liderança, a verdadeira liderança, se conecta, como ela pode se conectar diretamente com o crescimento comercial, a fidelização de clientes, e como a verdadeira liderança pode tornar o seu dia, você, profissional de vendas, pode ser beneficamente afetado pelo verdadeiro líder. Por isso, não perca o nosso próximo episódio. Até mais e boas vendas!